acontece em nossas vidas depois que desenvolvemos nossa mediunidade? Será que muda tanta coisa assim? Hoje, antes e depois da mediunidade. Atenção, esta é a última chamada, é a última chance para você entrar na turma de março de Teologia Umbandiboa 2019. Um salve com muita alegria, eu peço apenas um minuto da sua atenção. Por quê? Em apenas uma resposta, por que fazer curso de teologia de Umbanda? Gente, a Umbanda é uma religião maravilhosa, mas para que você possa acessar todo o axé dos orixás e o poder das entidades para transformar sua vida para muito melhor, é necessário conhecimento. É o conhecimento que salva, é o conhecimento que cura, é o conhecimento que liberta e que te impulsiona para cima em todos os aspectos, material e espiritual. Entender de Umbanda, conhecer a teologia de Umbanda é fazer da sua vida uma vida muito melhor. As nossas inscrições estão abertas. Começam as aulas agora, dia 2 do sábado. Eu conto com a sua matrícula e peço mais uma vez, humildemente, me dê a honra de ser o seu professor. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Quanta gratidão está com você aqui! Olha, galera, mais de 80 mil inscritos, mais de 8 milhões de visualizações. Eu e o Newton não temos como agradecer a vocês de tudo que vocês nos proporcionam. Só nos dá mais gás, mais motivação para continuar com um trabalho tão lindo quanto tem sido o Umbandiboa por todos esses anos. Eu peço desde já. Tá chegando agora, lembra que o Umbandiboa tem mais de 600 vídeos para você assistir. Tem muito material bacana para ser assistido. Assista todo esse material que já vai trazer muita informação e orientação de Umbanda para você. E você que já é inscrito já sabe, né? Não esqueça de deixar seu like. Não deixe de compartilhar e escreva o seu comentário. E lembre-se que eu leio absolutamente todos os comentários. Se você está chegando agora, você que é novo, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E hoje o nosso tema é bem legal, o antes e o depois da mediunidade. Eu vou falar bastante sobre a minha vida, de como foi essa minha jornada do antes e depois da mediunidade, e também de algumas pessoas que eu conheço, e vão fechar toda uma grande conclusão, se vale ou não vale a pena, quais são os percalços desse caminho. E tenho muita certeza que os médiuns experientes vão se identificar com o vídeo, você que tem mediunidade vai se identificar com o vídeo, você que está desenvolvendo sua mediunidade vai se identificar, e até quem não é médium vai compreender melhor esse universo. Vamos lá? Primeiro de tudo, quem era Márcio Caim antes de desenvolver a mediunidade? Como era o Márcio? Bom, primeiro de tudo eu quero deixar bem claro que mediunidade ela não altera a sua personalidade. Desenvolver a mediunidade ela não altera a sua personalidade, mas te traz um equilíbrio dentro de si. Mas antes de desenvolver a mediunidade, o Márcio era uma pessoa extremamente irrequieta, uma pessoa extremamente acelerada, ansioso demais, uma pessoa que tinha uma saudade, uma nostalgia de um tempo que ele não sabia qual era. Mas a impressão que eu tinha é que eu tinha nascido no tempo errado. Eu achava que eu devia ter nascido 50, 40 anos antes de quando eu nasci. Eu sempre tinha aquela impressão que o tempo antigo é que era o bom. Eu fui uma pessoa que eu tive problemas neurológicos na minha infância, que me acompanharam pontualmente na minha vida. Eu era uma pessoa que sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de religião, mas acima de tudo eu gostava de religião não no sentido apenas de praticar, mas no sentido de buscar alguma coisa que me preenchesse, uma sensação de vazio muito grande o tempo todo dentro de mim, que me levou a ter muito contato, por exemplo, com bebida alcoólica e outras coisas que não vale a pena a gente citar aqui, mas foram coisas que eu buscava para tentar desacelerar e também para tentar tampar um vazio que eu tinha dentro de mim. Eu era uma pessoa muito irritada, eu brigava por absolutamente qualquer coisa. Eu sempre fui considerado uma pessoa leal, um grande amigo, mas eu não era uma pessoa considerada agradável de convívio, porque eu era uma pessoa que estava sempre reclamando, eu arrumava briga por qualquer coisa, eu estava sempre ansioso, sempre acelerado, e isso gerava um Márcio emocionalmente muito frágil. Obviamente, eu já tinha uma mediunidade que estava ali explodindo, eu tinha um monte de perguntas que a Igreja Católica não me respondia, não me dava uma resposta que realmente me satisfizesse. E essa ânsia
que eu tinha por buscar saber quem era eu e o que eu deveria fazer nesta vida, ou o que eu deveria fazer na minha vida, na época eu não tinha nem muita ideia de outras vidas, fez com que eu buscasse diversas coisas. Fora da igreja católica, eu fui fazer Tai Chi Chuan, eu fui assistir palestras sobre extraterrestre, li o livro dos espíritos, li o livro dos médiuns, Allan Kardec, que meu pai já tinha uma certa simpatia pelo espiritismo, minha mãe extremamente católica, e isso gerava o quê? Que esse Márcio frágil emocionalmente, que estava eternamente buscando alguma coisa, eternamente insatisfeito, eternamente frustrado, sem energia e sem concentração para alcançar um objetivo, sempre querendo muito, conseguindo muito pouco, e isso gerava uma pessoa que tinha uma energia, uma vibração muito baixa. Isso fez em mim com o quê? Que obviamente, se minha vibração era baixa, eu absorvia o quê? Tudo que era coisa ruim. Só por ser médium, eu já tinha essa capacidade, eu não sabia, eu já tinha essa capacidade de absorver toda a negatividade que estava no ambiente com outras pessoas. Fora isso, eu tinha uma vibração negativa que fazia com que eu atraísse, pela lei das afinidades espirituais, fazia com que eu atraísse ainda mais espíritos negativos. Então eu era pessoa extremamente assim, sempre na beira da depressão, eu só ouvia música triste, eu era sempre uma pessoa muito depressiva, nostálgica, aquela pessoa para baixo. Então esse era o Márcio até os 23 anos dele, em eterna busca e eternamente insatisfeito e para baixo. Era o que eu era. Aí o que acontece? Eu falo que eu tive vários contatos com a minha mediunidade em diversos momentos da minha vida. Eu lembro que o meu irmão foi o primeiro a ir para o espiritismo, meu irmão mais velho. Ele trabalhava num centro que recebia caboclo e preto velho. E a dirigente do centro recebia um caboclo pena branca e ele que formava a mesa. Eu lembro que o caboclo pena branca só trabalhava incorporado só com os olhos fechados. Ele andava, falava, e ele chegava perto de mim, ele olhava para mim, que ela era baixinha. Então ele olhava para mim assim, olhava. E eu sentia que ele tinha alguma coisa para me falar e nunca disse nada. Mas isso já me mostrava que eu era aquilo que eu sempre senti, que eu era diferente. Mas o que é esse diferente? Eu não me sentia conectando com nada, nem com ninguém. Parecia que eu era diferente de tudo. E chegava aquele espírito, que eu já tinha medo de espírito. Eu ia porque o meu irmão ficava na minha cabeça, vai tomar um passe, vai tomar um passe. Aí chegava lá, o espírito ficava olhando para mim, falava, meu Deus do céu, eu devo estar com a vida desgraçada ou eu tenho alguma coisa diferente. Eu não sabia dizer o que era isso. Mas era o primeiro indício de que eu tinha mediunidade muito aflorada, como a gente diz no curso de teologia, no curso de fundamentos para o desenvolvimento mediúnico. E depois, quando eu fui fazer Tai Chi Chuan, tem uma história que é muito válida para todo mundo. E para quem não conhece o Tai Chi Chuan, a gente começa com um pequeno relaxamento, aí existe toda uma parte de você recolher energia, aquela coisa toda, você faz todos os exercícios e no final você faz também uns 10, 15 minutos de relaxamento para você ir embora bacana para casa. E o professor falava, todo mundo vamos sentar com as pernas cruzadas, vamos fechar nossos olhos, vamos se imaginar perto de uma cachoeira, de um lugar muito bonito. E eu lá pensando, eu achando legal tudo aquilo, né, de olho fechado. E assim, inconscientemente eu comecei a fazer esse movimento aqui. E eu achei que estava legal, nossa, assim, que coisa bacana, estou me sentindo muito bem. E o professor lá falando e eu viajando no que o professor falava. Então o professor começa assim, bom galera, agora a gente vem voltando, vamos respirando mais profundamente. E eu não conseguia respirar diferente. Eu só tinha um tipo de respiração. E eu não parava com esse movimento. Aí eu abri o olho, eu conseguia controlar o olho, mas não conseguia falar. Eu não conseguia nem mexer a cabeça. Eu fiquei assim. E o pessoal foi levantando e o professor viu, né? Acho que avisaram o professor que eu estava ali. Com a bênção da espiritualidade, acho que aquele professor tinha algum conhecimento espiritual. Ele chegou, me chamou, Márcio, e eu não conseguia. Eu só conseguia fazer assim com o olho, eu não conseguia fazer outra coisa. Aí ele pegou na minha mão, fez um Pai Nosso, ó, irmão que está aqui com esse filho, por favor, se aparte, que vá para um determinado lugar, que assuma a sua verdadeira posição, mas libere todos os movimentos, chama o anjo de guarda desse menino e E até que eu voltei, mas demorou bem seus 20, 25 minutos para voltar. Daí o professor, quando eu levantei, me deu um copo da água, tal, viu que eu estava melhor, falou, viu, procura um centro espírita que eu acho que isso é mediunidade. Professor de Tai Chi Chuan, hein? Eu falei, eita pega, agora deu. O que é essa tal de mediunidade? Fora isso, trabalhos que eu encontrei no meu carro, dentro do meu carro, trabalhos, saquinhos costurados dentro do meu carro, era tudo que me levava mais para perto da espiritualidade. Até que quando eu entrei, isso é muito conhecido, eu fui da primeira vez num terreiro de Umbanda e um Exu me falou que eu trabalharia muitos e muitos anos dentro de um terreiro e eu achei que era uma piada. Tomado por muita curiosidade, voltei 30 dias depois. É incrível. Um único trabalho, um único passe de caboclo e um único passe de Exu mudou a minha energia e me transformou de uma forma excepcional.
Eu falo, meu Deus, que lugar, que é isso? Eu dormia melhor, acordava mais feliz, ficava mais equilibrado por mais tempo, me sentia menos suscetível à tristeza, à depressão. Só que você sai do trabalho, você está ótimo, passa um dia, você está ótimo, passa 2 dias, você está ótimo, passa 3 dias, você está ótimo, 4 dias você já está ótimo, 5 dias você já não está tão bem, 6 dias você vai caindo. Por que isso acontece? Porque realmente eu estive no terreiro, as entidades me descarregaram, toda aquela energia que o médium absorve sozinho, fora que a própria vibração dele pode absorver, como era o meu caso, além de absorver naturalmente pela minha mediunidade ostensiva, toda a negatividade que existia no ambiente, minha vibração que era muito baixa, minha energia que era de baixa vibração, atraía um monte de obsessores. Então eu cheguei no terreiro o quê? Com muita energia negativa e com muito espírito negativo engarupado, como a gente costumeiramente fala dentro da Umbanda. Pô, você vai lá, toma um passo com o caboclo, limpa 70%. Passa no Exu, aqueles 30% ele limpa, eu falo que você passa a pessoa na Cândida. Você sai perfeito de lá, você sai leve. Parece que tirou um peso de 16 toneladas da sua cabeça. Só que o que acontece? Sua vida volta ao normal, você começa a ter contato com a sua vida cotidiana, com o seu dia a dia, e você volta ao quê? A absorver energia negativa. Então o que acontece? Passada uma semana, eu já estava naquela mesma vibração que eu estava antes de ir para o terreiro. E eu queria voltar, porque eu falei, se uma vez foi bom, vamos ver se a segunda vez vai ser bom também. E dito e feito, galera, eu fui a segunda vez e também me descarregaram e eu me senti bem por 3, 4, 5, 6 dias, chegava a 7 dias já começava a cair de novo. Isso vira quase que um vício. E eu falo que esse é um dos motivos que inclusive as pessoas que chegam na Umbanda, elas se fascinam tanto, ficam tão doentes, fascinadas, que eu falo que é acordar com a Umbanda, tomar café com a Umbanda, almoçar com a Umbanda, levar a Umbanda para passear. Ela fica assim, por quê? Porque ela sente que fica que nem uma droga, porque é uma coisa que te faz bem. Então você vai, você sai ótimo, passa 4, 5 dias e começa a cair. E é por isso que muita gente cria esse laço muito forte de ficar muito dependente da Umbanda. E assim, eu não tinha nenhum tipo de orientação no meu tempo que falasse assim, nem mesmo as entidades me diziam, olha, muda a forma de pensar. Só meu mestre, 1 ano e meio depois, que chega e começa a me falar e me ensinar muita coisa de como me guardar, de fazer orações diárias, de manter a positividade, de confiar cegamente nos meus guias. E aí começa um longo e longo processo. Tudo isso começa com o desenvolvimento da minha mediunidade. E aí que começa o durante. Falamos do antes, estamos agora no durante o desenvolvimento mediúnico. E para mim foi muito difícil. Inclusive meu mestre falava, você é um moleque e vamos ver se eu transformo você em um homem. Ele batia muito nessa tecla porque ele pedia para fazer as coisas, eu não fazia, ou fazia de qualquer jeito, ou fazia errado. E ele ficava bravo, me chamava atenção, falava assim, você sofre porque você quer. E eu ainda estava muito conectado com essas paixões mundanas de querer vingança, de querer justiça. Ele falava assim, quando que você vai crescer e entender que não é vibrando esse pensamento que você vai trazer alguma coisa de positivo, de melhor para a sua vida? Então, graças a Deus, eu tive grandes mestres, grandes professores no decorrer da minha vida e principalmente no meu desenvolvimento mediúnico. Eu não tinha um curso para que eu pudesse fazer ou ninguém que eu pudesse perguntar, porque meu pai de santo era muito bravo, mas eu tive essa entidade que me ajudou muito na minha caminhada. E assim, é fácil desenvolver a mediunidade? E a resposta é assim, não, não é. É um processo agradável desenvolver mediunidade? Você tem muitos momentos de uma felicidade extrema, de uma realização, de um sentimento de plenitude maravilhoso, mas os percalços desse caminho são muito, muito difíceis. E eu acho que todo irmão umbandista tem que ter isso na sua mente quando vai entrar no desenvolvimento mediúnico. Claro que eu não sou parâmetro. Eu não posso basear a vida de todo mundo pela minha, mas vamos pegar o caso da minha. O que aconteceu? Eu tinha muitas ilusões quanto a comportamentos. Eu achava que eu batendo no peito e gritando eu conseguiria as coisas com mais facilidade. Eu acreditava que eu era muito injustiçado, eu acreditava que eu merecia ter a minha vingança e a minha justiça, eu acreditava que era normal ter pensamentos positivos e negativos, porque afinal de contas, muita gente me falou isso em várias palestras que eu fui, nós vivemos num mundo dualista, então você tem que trabalhar com positivo e negativo dentro de você. Então eu achava que eu tinha que ter um lado bom e um lado ruim. E não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Então, acabei me enfiando em muitas coisas erradas que eu ouvi, eu li de muita
muita gente na época. Então isso me atrapalhou muito. E o meu mestre veio e teve que ser muito duro e rigoroso comigo. E só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Umbanda, eu fazia faculdade, eu já tinha uma empresa de 3 anos, quase 3 anos de aberta, que estava próspera, que estava bacana, estava legal. E quando eu começo a desenvolver minha mediunidade, é uma coisa muito louca, porque eu perdi essa empresa, uma história longa, não vale a pena colocar aqui. Eu parei a faculdade até, porque mexeu demais com a minha cabeça. A sua energia, você se sente oprimido pela quantidade de coisas que te ensinam e você tem dificuldade de colocar isso em prática. Meu mestre falava, firma a cabeça! Hoje eu sei que firmar a cabeça é mantenha a positividade, se entrega na mão da espiritualidade, confia, tenha fé. Isso é firmar a cabeça, se conectar com tudo que é positivo e se permitir que a espiritualidade conduza a sua vida. Só que você não sabe, uma coisa é você receber o conhecimento, a outra coisa é você transformar isso numa coisa prática, transformar isso numa mudança na sua vida. Então você ficava com tanta coisa na cabeça que mexia demais com a minha cabeça e quando eu menos vi, eu estava mais confuso do que eu entrei na Umbanda. Eu tinha perdido a minha empresa, estava desempregado e aquilo virou um balaio na minha cabeça, aquilo quase me enlouqueceu. E aí eu perguntava para o meu mestre, mas se a Umbanda é tão bom, por que minha vida está tão ruim? Ele falou, não meu filho, sua vida não é que ela está ruim agora, ela estava muito ruim antes. Os seus relacionamentos de amizade estavam errados, a sua empresa, o seu trabalho, a sua profissão estava errada, você não estava fazendo o que você deveria fazer. E assim a gente foi tirando tudo aquilo que não te servia. E ele ainda tinha um exemplo que ele me deu, que eu nunca vou esquecer, ele fala, você começou a construir uma casa tão torta e tão de qualquer jeito, sem alicerce, sem coluna, esses tijolos sem amarração, de qualquer jeito, que não tinha mais reforma que desse para salvar a sua casa. Então o que a gente fez? A gente derrubou sua casa e agora a gente vai começar uma nova casa, mas com um alicerce muito bem feito, com paredes muito bem aprumadas, com umas colunas que vai dar o quê? Solidez e resistência na sua vida, que é disso que você precisa. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite, meu filho. Eu preciso que você continue acreditando, eu preciso que você continue se dedicando, eu preciso que, acima de tudo, você se permita a transformar o que está dentro de você. Mas mesmo assim era tudo muito difícil, muito complicado, eu não entendia por quê. Por que eu perdi? Eu não tinha dinheiro para nada. Eu sou fumante, não tinha nem para comprar um cigarro, nem para comer um cachorro quente na época eu tinha dinheiro. E aquilo me revoltava. Ao mesmo tempo eu queria tentar colocar em prática os ensinamentos, mas não conseguia porque minha insatisfação era muito grande. Foi um processo muito difícil para mim. Para fechar com uma chave de ouro, eu descubro que eu tenho um problema na visão muito grave, que todos os médicos da época acreditavam que eu ficaria cego até os 30 anos de idade, que graças a Deus não aconteceu e a gente sabe que não vai acontecer. Mas assim, era o que se sabia na época, que eu ia ficar cego. E aquilo me deixou doido. Mas a prova mais difícil para mim, que foi exatamente essa história do meu problema de saúde, que limitou a minha visão no último ano de faculdade, que com todas as dificuldades eu voltei a estudar, que eu tinha trancado matrícula. Voltei a estudar no último ano de faculdade, no último semestre para ser mais específico, me aparece esse problema. E eu quase fiquei louco. Mas ao mesmo tempo foi isso que me salvou. Porque eu fui parar num psicólogo, o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra que me encheu de remédio. E eu ficava lá que nem um bonecão de pano o dia inteiro, não trabalhava. Chapado de remédio, faixa preta e medicamento controlado. Então eu ficava ali, só que o corpo não reagia, mas a cabeça não parava. E eu pensava comigo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde estão meus guias então para me ajudar? Cadê a Umbanda que não me ajuda nesse momento? Mal eu sabia que meus guias estavam ao meu redor, torcendo para que eu superasse aquele momento de dificuldade, torcendo para eu mudar internamente. E como eu não trabalhava, e além de tudo o medicamento me atrapalhava até para que eu fizesse trabalhos diários, até domésticos dentro de casa, eu não podia nem lavar um copo direito, o que eu mais tinha tempo era para pensar. Eu comecei a refletir sobre cada ensinamento que tinha sido me dado e como eu podia mudar minha vida. Eu entendi o quê? Enquanto eu não mudar a minha postura negativa para uma postura positiva de vida, nada vai mudar na minha vida. Não serão os guias que vão transformar a minha vida, não é Deus que vai transformar a minha vida, não é Jesus Cristo que vai transformar a minha vida. Eles podem me ajudar e me ajudam sim, mas quem tem que tomar essa decisão sou eu. E eu nunca vou esquecer isso, gente. Era um sábado, eu olhei no relógio, era 10:01, e eu sabia que uma hora eu tinha que tomar remédio de novo, e aquilo estava me dando angústia, eu não queria mais ficar daquele jeito, eu me sentia inútil. Eu lembro que eu criei toda a força que eu tinha, eu levantei, minha medicação estava em cima da geladeira, nunca esqueço. Peguei a medicação, para não ter perigo de eu querer pegar de novo, eu peguei a medicação, soltei comprimido por comprimido, tudo no lixo. Joguei tudo no lixo, saí assim no quintal,
Olhei para o céu, estava um céu azul, que isso era mais ou menos mês de janeiro, fevereiro. Eu olhei para o céu e falei, o negócio é o seguinte, galera, é vocês aí em cima, eu aqui embaixo, vai ser o que tiver que ser, mas a partir de hoje eu vou viver minha vida com muita alegria, com muita felicidade e dar tudo de mim, tudo que eu for fazer. Eu espero poder ainda realizar meus sonhos, porque eu acreditava que eu ia ficar cego. E aí tem toda uma história que eu aprendi a trabalhar com massoterapia, colocar a coluna no lugar. Eu já estava trabalhando, aprendendo essas coisas, porque eu imaginava que se eu ficasse cego, era uma profissão que eu poderia exercer cego. E tudo isso, gente, com desenvolvimento mediúnico, indo para o terreiro, incorporando, tendo dúvidas se era guia, se era loucura da minha cabeça, o que eu estava fazendo ali. O tempo todo essa dúvida me carcomendo, meu mestre me chamando a atenção, firma a cabeça, tenha fé. Eu acho que o grande detalhe da minha vida dentro da religião, dentro da Umbanda, dentro da minha vida, é ter tomado a decisão de nunca desistir. Eu acho que essa foi a grande sacada de todo o meu processo de mediunidade dentro da religião, que me levou a ser sacerdote, entre tantas outras coisas. E é importante o filho saber que o desenvolvimento mediúnico vai exigir de você uma grande reforma íntima, uma grande transformação interna. Porque assim, quando você começa a se conectar com entidades superiores, você tem que abandonar tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é impróspero, fica para trás. Você tem que começar a cultuar dentro de você coisas positivas, que ajudem inclusive a deixar o seu espírito, o seu corpo, sua mente, seu coração sempre prontos para uma incorporação. Porque conforme eles vão incorporando em você, eles vão deixando uma energia tão diferente e aquilo vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas, a sua forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas, que nada mais será como antes. Então assim, se eu acredito que mediunidade muda a vida, eu acredito. Acima de tudo, eu acredito que quem desenvolve a mediunidade, uma certeza eu te garanto, nada mais será como era antes. Isso eu te garanto, você nunca mais será a mesma pessoa. E isso eu estou falando, se você seguir os passos certos, se dedicar, trabalhar dentro de você, não desistir, mesmo durante a dúvida e o medo de estar fazendo errado. Muitas vezes eu pensava, pô, gente, eu estou num circo, eu estou fingindo que eu sou um espírito e um monte de gente fingindo que está um espírito e um monte de louco que está vindo aqui se consultar com um monte de gente louca. Eu cheguei a pensar isso durante o meu desenvolvimento mediúnico. Veja que se você não se identifica com nada disso. E hoje é costumeiro as pessoas me perguntarem se vale a pena desenvolver mediunidade. Porque normalmente as pessoas têm medo, as pessoas têm dúvida, as pessoas têm medo não é só da espiritualidade, mas medo do compromisso, medo de ficar amarrado, medo de que se entrar na Umbanda não vai poder sair. Tudo isso são lendas urbanas, gente. Isso não existe, são lendas urbanas. E elas precisam cair por terra. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu comparo o desenvolvimento mediúnico na minha vida ao nascimento dos meus filhos de sangue. Só para você ter uma ideia de como eu considero importante o desenvolvimento mediúnico na minha vida. E é engraçado que quem convive comigo, quem conviveu comigo por muito tempo, nota uma transformação muito grande no Márcio de 25 anos atrás para hoje. De um Márcio insatisfeito para um Márcio mais satisfeito, mais realizado, de um Márcio depressivo para um Márcio mais feliz, mais alegre, mais vibrante, de um Márcio que não conseguiu objetivos para um Márcio que está sempre conseguindo cada dia mais um objetivo novo, conquistando novos, ampliando fronteiras, conquistando novos sonhos. Uma pessoa que não tinha paciência, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais paciente. A minha personalidade sempre foi uma personalidade difícil, dura, uma personalidade mais forte. E isso não mudou. Simplesmente hoje eu uso isso de uma forma muito mais sábia, de uma forma mais equilibrada, mais bem ponderada, mais bem temperada na minha vida. Eu sou firme na hora que eu tenho que ser firme. Por exemplo, que hora que o Márcio é muito firme, muito rigoroso? Durante uma gira espiritual. Ah, meu filho. Porque ali é o momento tem que ser perfeito. Tudo quando a gente faz para o sagrado, ou quando vamos nos conectar com o sagrado, tem que ser perfeito. Então, nesse momento, eu sou muito exigente. Fora disso, eu sou extremamente tolerante em quase tudo na minha vida. Não é que eu tolero absolutamente tudo, isso não é verdade, porque a minha personalidade não é assim, mas eu melhorei muito. A minha mãe fala que eu fiquei mais calmo, que eu fiquei mais tranquilo, mais pacífico. Então, assim,
É impressionante como a mediunidade me trouxe até aqui, a espiritualidade me trouxe pela mão até esse momento de hoje, onde eu encontrei o meu verdadeiro caminho, que é ser sacerdote, que é ser professor, que é ensinar as pessoas, acima de tudo, sobre a religião de Umbanda. E eu falo para você, faz muita diferença. O Márcio hoje é uma pessoa muito melhor do que ele foi antes da Umbanda. O processo do desenvolvimento mediúnico, que na minha vida o mais pesado foi entre 5 e 6 anos, apesar que desenvolvimento mediúnico, enfim, na sua cabeça. Você vai ter 50 anos de Umbanda e continuará em desenvolvimento mediúnico, como eu ainda continuo em desenvolvimento mediúnico. Mas assim, aqueles 5, 6 anos para você entender, compreender, passar a ter uma fé mais plena, uma entrega maior para a espiritualidade, tendo assim plena certeza do que você está fazendo, foram 5, 6 anos de um conflito maior. E eu acho engraçado que eu lembro que minhas entidades já alcançavam graças e milagres para muitos consulentes e mesmo assim eu ainda tinha dúvida. Então lembre, meu filho, o que vai mudar a dúvida? A confiança, a certeza só vem através da prática constante, ou seja, só vem com o tempo. Mas vale a pena desenvolver? Vale muito. A mediunidade mudou a vida do Márcio pra caramba, pra muito melhor. Eu aprendi muito com a espiritualidade. E aí tem uma outra pegadinha que eu deixo como ensinamento para você. Não adianta só você incorporar espíritos superiores se você não aprender com eles, se vocês não seguir o exemplo deles, se você não tentar ser melhor como pessoa, como ser humano, todo dia. Você tem que ser melhor todo dia, tem que se dedicar mais todo dia. E para fechar o vídeo, gente, eu falo assim, não adianta a pessoa falar para mim, eu fiquei 2 anos desenvolvendo minha mediunidade, mas não deu certo. Eu desenvolvi 6 meses, mas não deu certo. Eu fiquei 3 meses no terreiro, 8 meses no outro, 1 ano e meio no outro, mais 5 meses no outro, e eu não achei, não deu certo. Meu filho, dedique-se, conecte-se com o que é positivo, ligue-se, se conecta com o que é bom e positivo. E esquece o que é negativo. Problema em todos os lugares do mundo terreno vai ter. Onde tem gente tem problema. Mas assim, acima de tudo, lembre-se que não adianta plantar uma semente hoje, amanhã não tem uma árvore dando frutos. Uma pessoa muito rica e muito bacana que eu conheci na minha vida, ele dizia para mim, nada na sua vida frutifica verdadeiramente como você espera antes de 10 anos de trabalho. E não adianta você querer ficar 2 anos na Umbanda e achar que não deu certo, que para você mediunidade não é assim. A minha mulher demorou 5 anos para desenvolver a mediunidade dela. 5 anos na gira de desenvolvimento. E hoje é uma médium excepcional. Então eu falo assim, para de ter medo. Sabe, o que você não deve fazer? Não detenha o processo de desenvolvimento. Por mais difícil, complexo, por mais mudança que ele exija de você, mantenha-se firme na fé. Confie em Deus, confie nos orixás, confie nos seus guias e protetores que te abençoam, iluminam, protegem e orientam todos os momentos da sua vida. Lembre disso e desenvolva a mediunidade. Eu recomendo aqueles que têm mediunidade muito exposta, uma mediunidade muito aflorada, muito ostensiva, aquela mediunidade que é muita mediunidade, eu recomendo sim que desenvolva a mediunidade, que isso vai fazer uma diferença fantástica na sua vida, para muito melhor. Mas não é em 6 meses, não é em 1 ano, é um trabalho de dedicação, como tudo na vida. Ser advogado é bom, se você se dedicar 10 anos de trabalho dentro do direito, é bom. Você ser médico é bom, tem que se dedicar 5, 10 anos para conseguir frutos bacanas. Ser catador de lixo reciclável é legal? É ótimo, desde que você se dedique muito tempo para aprender tudo e saber como ganhar o seu dinheiro através disso. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas acima de tudo, que nada nessa vida frutifica sem dedicação, sem entrega, sem determinação e sem um trabalho constante. Trabalhe, dê tudo de melhor que você tem e deixe que o tempo fará o resto por você. E esse era o vídeo de hoje, gratidão por tudo, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, não esqueça de se inscrever. Galera, gratidão por tudo. Lembre-se que no final desse vídeo tem o nosso vídeo da nossa nova campanha Meu Milagre na Umbanda. Então acabou o vídeo, o novo vídeo do Meu Milagre na Umbanda pra você. Galera, você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa.
Peço ao meu Pai Oxalá nesse momento, Pai, derramai a sua bênção e sua luz maior sobre este filho e esta filha que está assistindo este vídeo nesse momento. Pai, tirai dela todo o receio de ingressar numa carreira do desenvolvimento mediúnico. Pai, mostrai a ela que o desenvolvimento mediúnico é uma forma de caridade. E quem pratica a caridade merece cada vez mais bênçãos do céu, inclusive a diminuição de seus karmas. Pai, eu sei que não dá para tirar o medo das pessoas, mas sei que dá para dar coragem. Então dá coragem, que coragem é a força que nos faz agir mesmo diante do medo, para que esse irmão e essa irmã tome a decisão e a providência de desenvolver sua mediunidade. E depois que ele começar, que ele possa seguir, continuar, mesmo diante do medo, mesmo diante da angústia, da ansiedade, da dúvida de se está correto ou não, que você o envolva na sua bênção e na sua luz maior, para que ele seja levado em segurança por os caminhos turbulentos do desenvolvimento mediúnico, para que ele possa conquistar sim a coroa de médium, para que ele possa conquistar sim paz, equilíbrio interior, para que ele possa conquistar sim felicidade, plenitude interna, para que ele possa alcançar os seus objetivos materiais e que acima de tudo, que ele possa cumprir a sua missão espiritual nesta vida encarnada, segundo a vossa força e a vossa luz, meu Pai. Que Oxalá e o seu anjo de guarda, que está com você te guiando, abençoe a todos vocês. E até a próxima. O meu nome é Eteile, eu tenho 32 anos, sou médico, filha de santo da Cabana Pai Benedito, em Cascavel, né, moro aqui em Fortaleza. E o que eu tenho a dizer dessa Umbanda Sagrada é muito obrigada por tudo, muito obrigada pelas imensas circunstâncias espirituais em que eu fui auxiliada e por todas as circunstâncias também materiais profissionais, porque ambas estão em integração nessa nossa vida. Então eu agradeço, e particularmente hoje, onde eu recebi o meu resultado da minha aprovação, né, na seleção para a Casa de Cultura Britânica pela Universidade Federal do Ceará. Muito obrigada à Umbanda Sagrada, aos guias, aos meus amigos espirituais. Eu já fiz aqui as minhas orações de agradecimento, com base em tudo aquilo que é bom, positivo e belo dentro da nossa Umbanda. E obrigada também, gratidão ao Pai Márcio, à Sombra, por essa iniciativa desse canal que vem expandindo a nossa consciência, que vem clareando a nossa mente. Dessa vez a gente aqui faz para vocês que Pai Oxalá continue abençoando e ampliando as oportunidades e capacidades de cada um de vocês nesse projeto para iluminar cada dia mais a nossa Umbanda Sagrada. Gratidão, salve Deus!